A gente vai poder conversar aqui no estúdio com o neurologista Dr. Manuel Balduino. Ele, na verdade, já tem assim um registro forte dentro do nosso estado do Piauí, conhecido como um dos melhores neurologistas. A gente vai conversar com ele porque é importante a gente entender um pouco mais o nosso cérebro. Porque ultimamente a gente tem buscado, muitas pessoas têm buscado os psiquiatras, os psicólogos que nos ajudam nas terapias, mas a gente precisa entender melhor momentos que muitas vezes a gente nem vivencia, ou se vivencia, talvez de forma negativa. E ultimamente a gente tem vivenciado momentos difíceis aqui na Terra e a gente tem percebido que a gente tem que colocar mais momentos importantes, momentos que a gente possa lembrar e que a gente tenha uma lembrança positiva e não tão negativa. E aí a gente trouxe um neurologista justamente para a gente entender melhor o que está acontecendo com o cérebro das pessoas e qual é a importância da gente ter momentos inesquecíveis, como o comportamento, o lado emocional amoroso e até afetivo, de uma certa forma, com os pais da gente, com os amigos da gente, com a infância das nossas crianças. E é com ele que nós vamos conversar agora. Doutor, primeiro é um prazer estar recebendo o senhor aqui. Nosso neurologista, bem conhecido dentro do nosso estado, da capital. Doutor, quando a gente fala de cérebro e quando a gente fala de lembranças e de memórias, construção de memórias, o que é necessário a gente observar e analisar, principalmente do que muitos já viveram, de outras gerações, e do que nós estamos vivendo na atualidade? O que a gente pode chamar de atenção e entender um pouco mais do cérebro? Quando nós falamos de memória, nós levamos em consideração dois momentos, o momento presente e o momento passado. O momento presente, ele é importante no sentido de nos ajudar a aprender, a assimilar e a fixar uma informação ou uma experiência. Essa experiência, ela pode ser bem acolhida pelo cérebro ou não, dependendo da importância e do bem-estar que essa experiência nos causa. Então, quando ela é fixada, ela fica num reservatório no cérebro que pode mais tarde ser utilizado no sentido de se fazer comparações. Então, o momento presente e o momento passado são importantes no que diz respeito à memória. E eu quero dizer isso porque o momento presente, a informação que vem, é que nos leva a uma outra coisa, a outra função importante do cérebro ligada à memória, que é o aprendizado. Então, o aprendizado tem relação com as experiências vivenciadas, que podem ser boas ou não, e que nos permite tomar decisões no sentido de definir o nosso caminho. Então, a função da memória é observar, fixar e poder vivenciar uma experiência. Bom, a gente, de uma certa forma, quer entender um pouco mais como a gente armazena as lembranças boas e momentos inesquecíveis. O cérebro possui duas estruturas em áreas diferentes. Uma relacionada à fixação da memória, que é a área do hipocampo, que fica muito profundo no cérebro, no lobo temporal. E, depois de fixada, essa memória é transferida para uma outra área relacionada à área frontal e frontotemporal, que é aonde a memória vai ficar armazenada. Então, nesse caminho entre a fixação e o armazenamento da memória, os circuitos nervosos funcionando adequadamente, o processamento da memória vai se fazer de forma eficiente. Isso pode ser muito individual. Tem pessoas que têm um processo de fixação maior do que outras e também a importância dessa memória fixada para ela ser evocada ou trazida à mente posteriormente. Outro fator é a faixa etária. Quer dizer, as pessoas mais novas tendem a ter uma fixação melhor do que as pessoas mais idosas. As pessoas mais idosas, às vezes, têm uma fixação, elas conseguem captar coisas antigas. Porém, a fixação presente, os mais jovens têm uma facilidade maior. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho a respeito desses momentos atuais. As nossas crianças de hoje e as crianças de outras gerações, elas têm vivenciado momentos bem diferentes, Momentos que a gente sabe que hoje a própria tecnologia tem tomado mais de conta
das memórias dos nossos filhos. A infância realmente relatada nos dias atuais, elas são poucas, né? O que isso pode afetar nesses momentos inesquecíveis e nesses momentos de lembranças boas? Então, se nós compararmos novamente o passado e o presente, veja que a infância no passado, vivenciava mais o ambiente e situações lúdicas, de brincadeiras. O momento atual, nós vemos muito a relação das pessoas com equipamentos tecnológicos, com mídias e com uma nova experiência. A gente não sabe bem ao certo no que isso vai dar. Alguns cientistas acham que o ser humano vai passar por uma transformação e, entre aspas, por uma evolução, fazendo com que o cérebro possa evoluir para um cérebro tecnológico. Isso é uma ideia que alguns cientistas levantam. Porém, se nós observarmos o que está acontecendo hoje com o passado, a diferença é essa. Antigamente, o indivíduo vivenciava mais o meio ambiente e as experiências lúdicas. E hoje, situações mais de tecnologia. Levando o passado com a atualidade, a palavra amor, afeto, né, empatia é algo que se fala muito. O senhor acabou de falar sobre vivência, né, e sobre o que muitas vezes a gente ouve as pessoas falando, mas a gente não... Ultimamente parece que as pessoas estão mais distantes desta vivência. Isso é preocupante. A memória, processo de memorização, tem muita relação com a experiência tida como agradável ou como uma experiência tida como desagradável. As duas podem nos ajudar a tomar decisões, em qual caminho a gente quer tomar. No entanto, quanto mais desagradável é a experiência, e principalmente quanto mais frequentemente a gente se expõe a experiências tidas como desagradáveis, isso pode levar o cérebro a um estado de excitotoxicidade. O que é isso? É como se fosse uma hiperexcitação negativa no sentido de prejudicar, causando morte de células nervosas. Então, a experiência negativa, traumática, persistente, pode levar à morte celular e isso pode repercutir no aprendizado. Então, quanto mais agradável, quanto mais prazerosa é a experiência, melhor, no sentido de nós armazenarmos aquela experiência e podermos aprender melhor. Pronto. Além do aprendizado, a gente logo vamos estar chegando no Dia dos Namorados. A gente vivencia momentos importantes de afeto, de carinho, de amor, de consideração. Como neurologista, qual seria a dica que a gente poderia passar para os pais, para as mães, principalmente para amigos, namorados? A gente está vivenciando uma época muito difícil, que é uma época onde é para o amor estar mais perto uns dos outros, as pessoas estão se afastando mais, né? A gente está chegando o Dia dos Namorados e a preocupação é: quais são os namorados? Quais são os românticos? Quais são os momentos inesquecíveis? Eles têm que ser vivenciados. Qual seria, assim, de uma certa forma, a dica ou o apoio que a gente poderia dar para esses pais e mães, para esses jovens que aí estão, ou até mesmo para as demais pessoas relacionadas ao amor, né? A palavra, como o senhor diz, o não prevalece mais, parece. Parece que a gente tem a sensação de que o não ele chega mais fácil na nossa mente do que o sim. As coisas negativas parece que elas prevalecem mais. E como a gente poderia, de uma certa forma, ajudar para que essas pessoas tivessem momentos inesquecíveis, lembrados com mais frequência, e momentos, assim, de uma certa forma, de afeto? Procurar o bem-estar e o equilíbrio, né? O bem-estar faz bem para a mente, faz bem para o corpo. E o equilíbrio nos ajuda que nós possamos ser mais ponderados nas nossas decisões. Então, quando a gente procura ser mais retilíneo, procuramos vivenciar situações de bem-estar, nós vamos ter uma reação melhor ao meio ambiente e o nosso corpo vai responder bem, porque nossa mente vai estar bem. Pronto. E um momento inesquecível, para ele se tornar um momento de lembranças em nossa memória, tem que ser vivido, né? Sim, nós temos que procurar principalmente paz. Paz e bem-estar. Isso faz bem para o corpo, faz bem para a mente. Então, a memória, ela depende muito de experiências boas vivenciadas. É lógico,
as memórias ruins podem nos ajudar também a tomar decisões. E a memória depende de situações vividas, sejam positivas ou negativas, para tomarmos decisões. Quanto mais experiências positivas, agradáveis, melhor. Não só para o corpo, como para a mente. E também para nós tomarmos decisões mais saudáveis. Eu acho que vivenciar com os pais e pais terem um tempo a mais com seus filhos e viver esses momentos lúdicos se faz necessário, né, doutor? Sim. É lógico que trabalhar em grupo é importante. Sim. Na reportagem colocada ainda há pouco, duas expressões que eu considerei muito importantes. Uma, foi falado, aprendizado. Aprendizado é fundamental para nós podermos viver e superarmos as nossas dificuldades no dia a dia. E a outra coisa foi trabalho em grupo. Então, trabalho em grupo é fundamental, sobretudo quando nós temos um grupo coeso, organizado. E onde é que isso começa? Na família, no núcleo familiar. Uma família bem estruturada, uma família bem coesa, que dá segurança para as crianças e para os jovens, faz com que no futuro aquela criança, aquele jovem, vire um adulto mais centrado, mais equilibrado e mais saudável. Doutor, eu não poderia deixar de falar o que a gente tanto fala aqui no estúdio, que são as memórias que nós temos relacionadas a perfumes, músicas, esses momentos que marcam as nossas vidas. Por que eles são tão presentes? Pelo seguinte, nós temos fatores importantes que nos impactam e que são captados por órgãos sensitivos, né? Esses órgãos sensitivos, eles fazem com que determinada situação, como por exemplo, perceber um perfume, que isso possa ser relacionado a algo que esteja acontecendo ou que já aconteceu, como por exemplo, um perfume associado a uma pessoa ou a um local. E as experiências são assim, a gente sempre faz comparações, né? Então, inclusive, nós já tivemos isso produzido em laboratórios, cientistas já verificaram isso, que quanto mais experiências novas a gente passa na vida, mais isso impacta no sentido de nós podermos ter uma evocação de memórias passadas e o desempenho melhor de uma situação presente. Muito bom. Como é bom a gente falar em momentos assim. Nós temos aqui dois cantores maravilhosos, né? Um deles é o Tom Kleber, que já se encontra aqui com o meu querido Bruno Baruch. E o Kleber é uma dessas pessoas, assim como o Bruno, que vivenciou e vivencia momentos inesquecíveis, né, Tom Kleber? E aí, Vanduza, tudo bom? Bom dia. Só você para fazer o que está essa hora da madrugada. Tá vendo? Tem que ser. Ainda mais com o Bruno, essa figura encantadora, assim como você. O óculos porque eu ainda estou com os olhos inchados, viu? Você é uma pessoa que, através das suas músicas, faz com que momentos sejam vivenciados de uma forma que se torna inesquecível. Suas canções são canções que são levadas para gerações. E eu tenho, assim, relatos, né, de camarim, quando acaba show, que é impressionante, assim, que eu me emociono. Tem um que, assim, ficou muito marcado para mim. Uma senhora chegou lá, me abraçou chorando e tal, e disse que, o que foi, não, você? Ela disse, eu tenho um filho que é especial, e quando ele está muito agitado, né, ele não falava, mas quando ele estava muito agitado, ele escorre e coloca o CD do Tom Kleber, né, aquele voz e violão que ele tinha, aí o menino ficava calmo, né. Estava sem som? Estava desligado. Estava desligado, né? Oi. Estão me ouvindo agora? Está todo mundo ouvindo. Mesmo assim, ainda estava dando para lhe ouvir. Então, era isso que eu estava dizendo. E aí, ela com esse filho especial, que não falava, e quando ele estava super agitado, ela escorre e coloca o CD do Tom Kleber, que aí pronto, ele ficava calminho. Isso acontece muito, né, doutor? Por exemplo, a gente percebe que as canções do Tom Kleber, elas marcaram gerações e continuam marcando, inclusive gravidez, né? De mães que as pessoas às vezes dizem, não, o seu filho estar na sua barriga e você colocar uma música e ele ouvir, ele não vai sentir. Isso
não é verdade. Ele sente, não é isso, doutor? Sente sim. Existe uma simbiose, existe uma comunicação muito grande entre mãe e filho. Quando a mãe tem a sensação de bem-estar, substâncias são liberadas na circulação sanguínea relacionadas a esse bem-estar e que é passado para o feto. E ele passa a ter a sensação de bem-estar também. Então, isso é muito importante e é marcante. E esse tipo de experiência é fundamental, porque, veja, quando nós falamos de memória, situações vividas e uma música, por exemplo, que faz bem para a pessoa, naquele momento que você está ouvindo aquela música que te faz bem, faz com que você fique mais tranquilo, mais centrado, você tem uma situação realmente de bem-estar consigo e com a sua mente, né? O corpo e mente. Doutor, e nos últimos tempos, para a gente encerrar nossa entrevista, porque eu acho que é importante, não é todo dia que a gente tem um doutor maravilhoso como esse aqui no estúdio, é importante a gente falar sobre o que nós estamos vivenciando no momento. Por exemplo, nos últimos tempos as pessoas têm tomado muitos remédios. E algo que muitas vezes chama a atenção da população, porque a gente sabe que algumas das consultas que são feitas não são os exames, né, feitos em laboratórios, enfim, mas os exames, na verdade, presencial, aquele exame clínico. O que chama a atenção verdadeiramente com essas histórias de tantos toques espalhados pela boca das pessoas? Ah, meu filho tem toque disso, tem toque daquilo. Tudo tem uma causa, obviamente. Quais são os cuidados que as pessoas deveriam ter? Principalmente aquelas pessoas que se automedicam, que passam uma vida inteira tomando o mesmo remédio sem procurar um especialista. O que pode afetar nesse cérebro? Então, veja que nós falamos sobre o fator ambiente. O fator ambiente é muito importante. Então, se nós vivemos num ambiente agradável, com experiências agradáveis, sem dúvida, nossa vida tende a ser melhor. Lógico que em determinados casos haverá necessidade de tratamento específico, isso o profissional vai estar capacitado para orientar em determinado momento qual atitude tomar. No momento 1, no momento 2, no momento 3. Então, nesse primeiro momento eu vou tomar essa atitude. No momento 2, pode ser que eu mude de atitude a depender da evolução. Então, é importante, sim, o suporte, a orientação, mas principalmente procurar estar bem com o meio ambiente, consigo, com a família, com o seu grupo de trabalho vivencial e que isso possa trazer bem-estar. Doutor, eu quero agradecer pela presença do senhor, para a gente esclarecer de uma forma tão positiva a quem está assistindo o nosso programa sobre entender um pouco mais a respeito do cérebro, né? E que as pessoas tenham, de uma certa forma, um cuidado, que realmente se medicar de forma irresponsável não dá certo. Por mais que existam remédios controlados, remédios que só são vendidos por receitas, existem outros remédios também que são vendidos sem receita. E que muitas vezes a orientação de uma pessoa apenas faz com que a pessoa cometa erros. Né? E é importante alertar, né, doutor? Sem dúvida, até porque muitas vezes a pessoa fica transferindo para um medicamento, às vezes, algo, procurando uma solução que não é o remédio que vai trazer. Então, o remédio ele não é a solução para tudo, ele é uma das alternativas que se pode utilizar em determinado momento. Okay. Porém, não é o fundamental, não. Tem outras atitudes, outros procedimentos que podem ser realizados, adotados, para melhorar a qualidade de vida da pessoa. Ok. Doutor, eu quero agradecer pela sua presença. Plena sexta-feira, a gente continua ter aqui no programa a presença do senhor. É uma honra. Muito obrigada, Obrigado. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Todos tá? nós. E quem quiser entrar em contato com o doutor, vai aparecer aí na telinha o Instagram dele, tá bom? Para que as pessoas possam, então, tirar mais dúvidas a respeito. Mas vamos vivenciar momentos bons, né, doutor? Com certeza. Se faz necessário, não é isso? Com certeza. Muito obrigada, doutor.